Começando com as nossas manchetes do Brasil e do mundo, a China criticou ontem o plano dos Estados Unidos de redirecionar para Washington petróleo venezuelano que antes seguia para a China, depois de Donald Trump anunciar um acordo de até 2 bilhões. Em Pequim, a porta-voz Mao Ning pediu proteção aos, aspas, direitos e interesses chineses na Venezuela. Ontem, Trump disse, quarta-feira, que a Venezuela vai poder apenas comercializar com os Estados Unidos. Segundo o presidente americano, o dinheiro da Venezuela virá de um acordo exclusivo de petróleo, então, com a América. Enquanto isso, a gente fez a cobertura disso agora há pouco, tá? Para você que não conferiu, vá nas transmissões ao vivo aqui do Epoch Times. Você pode conferir o vice-presidente americano J.D. Vance fazendo uma coletiva especialmente sobre esse assunto daqui. Mas, para quem não está acompanhando, desde ontem, tensão nos Estados Unidos. Uma americana de 37 anos, Renee Nicole Good, foi morta a tiros dentro do carro em Minneapolis, capital do estado de Minnesota, ontem na quarta-feira, durante uma grande operação federal de imigração. Assunto absolutamente controverso, a gente vai entrar nas nuances. Segundo a agência Reuters, o governo federal e autoridades locais deram versões opostas. O DHS, Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que é o responsável pela força policial que estava ali, a ICE, parte da autoridade migratória dos Estados Unidos, disse que aquilo ali estava em autodefesa. O governador do estado, Tim Walz, e o prefeito Jacob Frey acusaram o envio de agentes de ser provocação desnecessária. Vamos lá às minúcias, pessoal, porque isso também é uma parte grande do noticiário internacional, mesmo com parte do giro de notícias, como parte aqui de um segmento que deveria ser um bate-bola, rodando rapidamente. Eu quero me alongar aqui um instante, isso aí é importante para você que não viu a cobertura de hoje à tarde, está bem informado. O que acontece? Cerca de 2.000 agentes da ICE, que é parte da principal entidade de força migratória dos Estados Unidos, para fazer questão de fiscalização de imigrantes ilegais, foram enviados para Minnesota. Isso acontece no meio de um escândalo quanto a um desvio potencialmente bilionário de subsídios do Estado pela comunidade, principalmente da Somália ali, entre outras pessoas. Mas basicamente, em particular com creches que ou exageravam o número de matriculados ou sequer tinham gente matriculada, então, alegadamente, pegando dinheiro do governo federal, que deveriam ser subsídios para melhorar a educação nessas creches, nessas instituições. Um youtuber americano chamado Nick Shirley fez um vídeo onde ele batia na porta dessas organizações e perguntava se tinha alunos, se ele podia entrar, e muitas vezes quem abria era alguém que tinha um fenótipo, ou estava com roupas que remetiam à Somália, ao Islã, e claro, isso também intensificou tensões que já vinham nessa questão de estigmatização da comunidade da Somália ali por esse escândalo de fraude. Resultado, o FBI falou que ia investigar, e a gente viu uma operação com 2.000 agentes da ICE, essa entidade de enforcement, de fiscalização, essa força de segurança migratória, foi para o estado, estava fazendo operação em Minneapolis. Aí, no meio da operação, é o que se relata por parte do governo americano, essa moça colocou o carro atravessado na estrada, impedindo a passagem de viaturas no meio da operação policial. Alguns agentes foram ali pedir para ela sair, e aí, você está vendo o vídeo, creio em câmera lenta. Aí está então o vídeo, a gente pode reproduzir novamente. O vídeo que então mostra os agentes abordando ela, e o que acontece na sequência, ela acelera o carro, é dito que acelerou o carro contra um dos agentes, e ele reagiu disparando. As imagens não são tão conclusivas conforme se fala que, bom, não foi bem assim, ele podia não ter atirado porque não atirou no pneu do carro. A resposta é que ele estava em risco iminente por parte do governo americano. J.D. Vance falou isso hoje mais cedo, que ele estava sob risco iminente e optou então por realizar os disparos. Por que isso é talvez tão inflamatório? A conversa aí é a seguinte, muita gente fala que isso poderia desencadear uma coisa análoga ao que foram os protestos do Black Lives Matter durante o primeiro governo Trump, a morte de George Floyd. Curiosamente, essas coisas aí sempre orbitando em volta de Minnesota, mas que poderia acontecer o que aconteceu no primeiro governo Trump com a morte de George Floyd, trazendo protestos em massa. Tem até gente na esquerda americana falando que isso não deveria acontecer, porque se houver protestos, Trump pode mandar as forças armadas e a situação pode se agravar. J.D. Vance, hoje na coletiva de imprensa, que você pode conferir na íntegra, a gente fez a cobertura especial aqui e eu fiz a tradução simultânea, ele detonou a mídia americana, falou que, olha, para colocar panos quentes agora na situação, primeira coisa, vocês da mídia estão fazendo um trabalho que é inflamatório, e ele até disse que isso vinha por parte de uma radicalização de redes de agentes de extrema esquerda que estariam atuando de forma que não era adequada, e que aquela moça não deveria estar impedindo agentes das forças de segurança de realizarem as suas funções, ou mesmo que não se deveria incitar violência contra eles. Foram então as palavras de J.D. Vance. Muito bem, me alonguei aqui no tema, mas para você estar informado a respeito do que acontece e quais são as tensões, por que isso está tão presente no debate, seria pela possibilidade de outro incidente ao estilo George Floyd.
Muito bem, eu prossigo com vocês então no nosso giro de notícias. França. Agricultores franceses fecharam hoje rodovias rumo a Paris e levaram tratores ao Arco do Triunfo contra o acordo União Europeia-Mercosul, que deve ser votado amanhã. Sindicatos rurais dizem ter medo de uma enxurrada de alimentos baratos, vindo, por exemplo, do Brasil, e reclamam de custos altos, regras rígidas e do abate de rebanho por doença bovina na França. Qual que é aí a nuance? Não foram violentos como foi da última vez em que isso estava acontecendo, conforme você acompanhou a cobertura aqui no Epoch Times. Mas a questão é que, olha o número, o caos gerou 150 quilômetros de engarrafamento. Macron disse que o tratado ainda é inaceitável e a França é um dos países travando, tá? Existem alguns requisitos e a Itália agora é o fiel da balança, mesmo com resistência de Polônia e França por esse acordo de livre comércio entre Mercosul, que inclui o Brasil, e a União Europeia. Polônia e França não conseguiriam ainda mudar o equilíbrio, que são realmente aqueles que se opõem de toda forma ao acordo. A Itália, da última vez, travou, isso foi semanas atrás. Agora fica aí no horizonte a possibilidade de que, se Meloni aceitar, vá vir esse acordo à tona, coisa que está sendo discutida se você nasceu aí de 99 para cá, antes de você nascer. Mas não sei, né? Falam que o público de notícias é 45+. Mas tá dado o recado. E aí, outra notícia interessantíssima no Caribe. Gustavo Petro e Donald Trump conversaram na noite de quarta-feira, ontem, no primeiro contato após ameaças do presidente americano. Petro disse que eles trataram de visões diferentes sobre a relação dos Estados Unidos com a América Latina. Trump disse que foi uma honra ligar, falou sobre drogas e outros atritos. Petro afirmou esperar um encontro em breve. Trump também publicou nas suas redes que deve receber Petro na Casa Branca em breve. Lembrando, Trump tem mesmo ameaçado uma operação similar à da Venezuela já ia falar Polônia, do segmento anterior, na Colômbia, e disse que Petro está essencialmente administrando aí um lugar que produz grandes quantidades de cocaína e despacha para os Estados Unidos. Desde o início do governo, eles se bicam, e talvez uma das primeiras grandes amostras do governo Trump utilizando a expressão FAFO, que é uma expressão em inglês que tem até um palavrão no meio e é emblemática aí da forma como o governo Trump tem se relacionado com alguns outros líderes. Significa F around and find out. Basicamente, ferra com a gente e descobre qual é. Uma gíria aí até utilizada pelos gangsters, pela comunidade malandrops para frentex aí nos Estados Unidos, mas o primeiro líder com quem Trump utilizou foi provavelmente Petro. Isso lá atrás, no início da administração, quando teve controvérsia sobre as deportações em massa. E encerrando o giro, o gabinete de Benjamin Netanyahu, premier de Israel, então, disse hoje que o Líbano e o exército libanês fazem pouco para desarmar o Hezbollah e acusou o grupo de tentar se rearmar com a ajuda do Irã. Os militares do Líbano afirmaram ter controle operacional ao sul do rio Litani, mas 5 pontos ainda ficam ocupados por Israel. Explicando o contexto, pessoal, a gente foi a fundo nisso antes. Lá existe uma discussão grande a respeito desse grupo terrorista, o Hezbollah, se desarmar, mas a coisa não parece que vai acontecer. Esse grupo controla partes do Líbano e esteve em guerra com Israel entre 8 de outubro de 2023 e novembro de 2024. E, em simpatia com o Hamas, começou a própria guerra com Israel. Primeiramente aérea e depois Israel chegou a invadir o Líbano. Agora o debate é, esse grupo terrorista que controla parte do Líbano teria que se desarmar no progresso do acordo intermediado pelos Estados Unidos para a paz. Mas a coisa não parece que vai acontecer, por vários motivos. Aqui a gente tem o embaixador dos Estados Unidos para a Turquia, falando precisamente a respeito desse assunto do Hezbollah. Confira. You have electricity, you need a private generator. You want water, you need private water. You want education, you need private water. So what's the state? State is Hezbollah. You go south, Hezbollah gives you water, gives you an education, gives you a stipend, has 40,000 soldiers. LAF, Lebanese Armed Forces, has 60,000 soldiers. The only problem is the Hezbollah soldiers make $2,200 a month. The LAF soldiers make $275 a month. The Hezbollah soldiers have 15,000, 20,000 rockets and missiles. The LAF soldiers are driving old Jeeps, some AK-47s. So which army is which? What's happening here? So the idea of disarming Hezbollah, in our opinion, it's not reasonable to tell Lebanon forcibly disarm one of your political parties. Everybody's scared to death to go into civil war. Todo mundo tem medo de uma guerra civil e uma facção que lutaria nessa guerra, muito complicado de ser desarmada. Em tempo, esse é um dos principais grupos terroristas do mundo, com atuação pertinho do regime venezuelano, até laços com organizações criminosas brasileiras se relata desde 2014, trocando arma por droga, droga por arma e transitando na América Latina. Desarmados? Não parece que foi conseguido nessa fase do acordo.